Estamos ao vivo, minha gente. E aí, galera? Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Altamiro Bottino, você é o mais pontual de todos. Eu sou mais Você o é o quê? mais pontual de todos, Altamiro Bottino. Pelo menos isso, né? Vamos lá. Se eu não sou o mais Existe, brilhante, eu sou o mais pontual. Vamos nisso. existe umas coisas que a gente fala que não depende de ninguém, né, meu irmão? Uma delas é a gente ser pontual, né? Exatamente. E, Lisa, você não vale. Tudo bem? Vou acenar para sua esposa. Posso? Você não vai ficar chateado comigo, não, né? De jeito nenhum. Olha o Theo aí. Júlia Mauro, você está por aqui, Rodrigão ou Rui Marra? Grande Rui. Entendeu? Rafael Prestes. Ó, André Neta, você fez um sucesso ontem, André Neta. Eu só recebo elogios a seu respeito o dia Que inteiro, legal. Lauro Que Ávila. legal. Fala, Luizão. Rapaz, o André fez muito sucesso, cara. Estamos numa maior responsabilidade aqui hoje, Atomiro. É verdade. André, Caraca, meu irmão. Ó, o aproveita e Márcio. Fala, responde para Márcio. mim. André, Quem? aproveita e respeita. Eu estou pedindo ao André para aproveitar e responder para mim o WhatsApp, que eu fiz uma pergunta para ele antes de entrar aqui hoje. Eu queria saber a resposta. Entendi. Olha o Cláudio aí. Cláudio, é 8h17. Você, 8 horas, já estava entrando e me avisando aqui. Estou na área. Eu falei, rapaz, é 8h17, cara. Não é 8 horas parada, não. Rapaz, eu vou aproveitar que a sua esposa já está nos escutando e vou fazer um agradecimento público a ela. Porque hoje eu tive mais... Você sabe que eu tenho 3 terapeutas, né? A Aham. cabecinha aqui tá punk. Então, hoje eu tive mais uma sessão com uma das minhas terapeutas, na realidade a número 2, que trata da minha meditação, que me ajuda a entender muito melhor essa coisa que vocês falam aí pra gente de como é que limpa isso, como é que fica zen, como é que, né? E eu me lembrei que a primeira contato que eu tive com meditação foi com o Guilherme Genet, lá da Uhum. Body Planet, lembra? Sim, sim. Que ele nos levou para subir a Pedra Bonita para ver o nascer da lua cheia. Então nós já subimos a Pedra Bonita em silêncio, já sentindo a natureza. Chegamos lá em cima, ele tocou o sino, conduziu uma meditação e depois ele... Ó a Isadora aí. E depois a gente viu a lua nascendo e fizemos um lanche coletivo. Existe essa coisa da sincronicidade, Paulinha. E 2 dias depois, a Lisa me veio com os 21 dias de Deep Chopra. E ela conduziu com maestria, porque nessa agenda maluca, a Ana tinha tentado fazer, e a mulher que conduziu o processo com a Ana apertava, tinha as tarefas, tinha que entregar no prazo, e acabou que a Ana desistiu. E a Sim. Lisa não, a Lisa deixou eu fazer os 21 dias em 30. Eu dava as tarefas para ela, eu atrasava as tarefas, fala, Érica, eu atrasava as tarefas e ela nem aí, e ela curtia, enfim. E a minha vida mudou depois que eu comecei a meditar. Eu sou outra pessoa. Muito obrigado, Alisa. Ó, viu? Não consegui fazer. Ela mesma não conseguiu fazer. Mas ela, talvez porque você não tivesse tido uma líder tão eficiente quanto você Como a foi sua. comigo, Sim. né? Se você quiser, eu faço os 21 dias com você, do Deep Chopra. Vamos lá. E hoje eu estava com uma questão na cabeça e eu fiz esse curso me ensinou a fazer 5 técnicas de meditação e 2 delas eu não estava dominando. Aí eu faço mais aulas avulsas para tentar dominar. Rapaz, esse negócio de cuidar da cabeça é realmente muito bom. E a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje, não vamos? Vamos lá. Vamos lá.
Bom, vamos lá? Vamos começar? Eu esqueci de soltar o relógio aqui, cara. Eu fico tão emocionado quando eu te vejo, Altamiro, que eu me embanando todo. Tu me ajuda aí, cara. Caraca. Agora eu tenho que botar 55 minutos aqui. Esqueci. Vou ter que tirar 5 minutos desse negócio. Bom, vamos lá. Ontem o André já botou deu uma rolada nessa brincadeira que eu tive essa ideia aí de trazer pessoas que foram meus grandes mestres. E você não poderia deixar de ser diferente, né? Nos conhecemos já há 20 anos. Passou rápido, hein, Miro? Verdade. Pensando aí. Mais do que a gente gostaria. Meu irmão, não, eu acho que não, sabia? Eu tenho estudado bastante sobre o tempo. Eu tenho até um curso online que eu não lancei ainda sobre administração do tempo. E uma das coisas que eu li sobre administração do tempo fala o seguinte: se o tempo está passando muito rápido, é porque a sua vida está boa. Porque se a gente faz uma tarefa chata, você fala, porra, não acabou ainda. É ou não é? Passaram 20 anos assim, Miro. É uma maneira legal de... É uma maneira legal de ver a metade do copo cheia. Eu tenho dificuldade para lidar com isso. Entendeu? A vida, 20 anos passaram, a gente se conhece há 20 anos e eu realmente, uma das coisas que eu tenho gratas na minha vida é que passaram pessoas excelentes na minha vida, que me ajudaram a me formar como gente e como profissional, porque eu não consigo dissociar as duas coisas. E todos os grandes momentos da minha vida, você estava perto, né? As conquistas assim mais importantes, é lógico que a seleção foi uma coisa importante, o alto nível foi uma coisa importante, né? Que a gente compartilhou com o André ontem, mas a Body Planet realmente foi uma experiência que me mudou muito como gente. Nas nossas vidas também, pode ter todo certeza. O processo, eu tenho muito a agradecer ao Carlos, que hoje eu faço uma homenagem especial, peço uma oração para a família Azevedo toda hoje, porque infelizmente o nosso querido Dr. Otávio nos deixou alguns dias atrás. Caramba. Então, o Carlos é um irmão de fé e que eu não poderia deixar de render essa homenagem hoje a ele. Eu fiquei sem dúvida, eu não sabia. E a Body Planet foi uma coisa que marcou as nossas vidas. As nossas vidas, com certeza. Como a Corpore marcou uma geração de profissionais de educação física, a Body Planet marcou... que não estiveram lá, mesmo os que não trabalharam lá. Estiveram lá. E a Body Planet marcou, e a gente tem que agradecer a família Azevedo, em especial ao nosso querido Dr. Otávio, que hoje está, a partir de sexta-feira passada, cuidando de nós, né? E você estava do lado, Miro. E você estava ali suportando toda aquela pressão de a gente tem que fazer o negócio funcionar, e você me ajudou a funcionar. Daquele período para cá, inúmeras vezes eu aprendi muito com você, muito. E cada vez que eu vejo uma live sua com outras pessoas, a admiração só cresce. E eu queria muito que as pessoas que não te conhecem e que me conhecem e que a gente está trazendo hoje para cá, começassem a partilhar desse monstro, desse mestre que eu acho que você é. Eu sei que você não gosta de receber elogio, mas é uma realidade, meu camarada. Então, hoje nós temos uma missão. A missão é continuar o que o André começou a fazer ontem. Todos os elogios que eu recebi ontem da live foi uma coisa eminentemente prática. Quer dizer, as pessoas já estão usando o que foi falado ontem, hoje. E melhor, pessoas leigas, clientes meus, amigos de clientes meus, pessoas que eu conheço na academia, mandaram, poxa, que barato, foi legal, já estou controlando a minha carga de treinamento. Uma pessoa que não é nem professora de educação física aprendeu ontem a se controlar melhor. Vocês foram muito didáticos. Vocês foram muito didáticos ontem. Eu assisti. Pô, assim, foi fantástico o resultado da live. E tiveram professores de educação física que também elogiaram. E que hoje eu já discuti com uma porção de gente coisas que nós colocamos ontem e hoje agora temos essa missão, né? Como nós colocamos ontem,
A missão, olha lá, o que o cara está falando aqui, tem que tirar o chapéu para o Altamir. Ó, tá vendo? Não sou só eu que falo, o André falando aí. Para acompanhá-lo, olhar atento. Bom, e aí hoje a gente tem a missão de ter uma visão. Ontem a missão foi falar sobre atividade aeróbica. A gente sabe que não pode falar só sobre uma valência física, né? As coisas andam cada vez mais entremeadas. Falaremos amanhã mais sobre atividade neuromuscular com o João. E hoje a gente quer dar um espectro geral da história, né? Para que as pessoas efetivamente entendam. Danielzinho, olha outro da Body Planet aí entrando aí. Daniel Pereira. Daniel Pereira. E as pessoas têm que entender que para você ficar mais condicionado, para você ficar mais magro, para você ficar mais forte, é uma tarefa que não cabe ao professor de educação física, ao médico, ao nutricionista, ao psicólogo, porque agora a neurociência vem, né, e eu vou conversar semana que vem com o Rui Marra, para a gente poder, as pessoas poderem entender que essa não é uma equação de duas variáveis. Eu vou fazer atividade física e vou ficar saudável. Eu vou comer um pouquinho e vou ficar saudável. Não, são várias variáveis que interferem numa coisa que para uns uma pesa mais, para outras outra pesa mais. E eu tenho certeza que a sua didática brilhante vai conseguir levar ao público leigo essa noção de como eu me encaixo nessa história. E uma das coisas que eu acho que é importante é a gente trazer a nossa vivência da clínica, do cotidiano. E o que eu sinto com as pessoas que eu converso no dia a dia e que as pessoas negligenciam e que eu queria trazer para você ajudar, né? Eu já recebi uma vez um post teu falando sobre quantidade de água no corpo. Certo. Né? Eu acho que foi no grupo de fisiologia do exercício que você colocou isso. Uhum. E eu vejo muita gente negligenciando com água. Em homenagem ao tema, eu vou dar um gole d'água, porque a garganta já fica seca. As pessoas não bebem água, Tamiro. É verdade. Fala um pouquinho para mim sobre água. Como é importante a água e por que ela é importante? Cara, assim, não tem nenhum tecido no corpo, nem os ossos, tá? Nenhum tecido no nosso corpo que não seja permeado por água, né? Ela está presente em todas as nossas estruturas. E o termo é assim, a gente fala, 70% da gente é água. É um pouquinho mais do que isso, dependendo do tecido, bem mais do que isso, né? Então, assim, se a gente tem a água em todos os nossos espaços, em todas as nossas estruturas, contemplá-la é fundamental para manter o funcionamento adequado de todas elas, né? E o grande problema é que as pessoas pensam em água quando estão com sede, né? E essa sinalização já é um alarme, assim, na verdade, é como um alarme de incêndio. O alarme de incêndio, ele não impede o incêndio, ele informa que ele já começou, entendeu? Então, assim, o que a gente deveria fazer é os cuidados que precisam ter para que o alarme não dispare. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que estar com sede já é o alarme do fogo Sim. Queimando em algum lugar. Então, assim, e no não pode idoso deixar pior, isso acontecer. Né, muito pior, muito pior. Muito pior. Assim, então, para as pessoas que trabalham com idosos, tem que ficar mais esperto ainda com isso, certo? Exatamente. E para quem pratica atividade física, a gente vê, por exemplo, no ambiente de academia, material de uso da academia, né? Por exemplo, o aluno de ciclismo indoor, né? De bicicleta estacionária, de spinning, seja lá o que for, é o único cliente que chega na academia com a garrafinha. Por quê? Porque a bicicleta tem um lugar para colocar uma. Sim. Não porque ele tem cultura para usar aquilo ali, é porque todo mundo chega, como a bicicleta tem um lugar para colocar, o sujeito chega com a caramanhola e bota ela ali, né? Mas toda atividade requer isso. É fato que você não consegue andar com a caramanhola durante todo o tempo que você está na praia caminhando, ou no parque, ou no condomínio onde você mora, ou mesmo dentro da academia. Para isso existem os bebedouros. Mas eles estão ali, e essa prática de se hidratar ela é fundamental antes, durante e depois da atividade. A gente fez um levantamento nos últimos
8 anos, todos os anos eu convidei uma instituição ligada à Gatorade para fazer estudo do nível de hidratação de atletas de alto nível, nos clubes por Sim. onde eu passei. Tá? E a gente ficou muito surpreso, e não foi diferente em nenhum lugar por onde a gente passou, que os atletas chegam para treinar num quadro próximo da desidratação, não é Ai, que pouco doideira hidratação, é aí. desidratação, Quer dizer, se o cara hidratam mal vive durante o disso, treino ganha ele, disso e não e se chega toca disso. desidratado. Não Imagina se a toca. pessoa normal, né? A pessoa normal. Então, aí ele chega desidratado, não se hidrata suficientemente durante a atividade física e volta para casa pior do que como chegou. Sim. E é o pior sentimento que um profissional de saúde pode vivenciar é de você devolver o cliente para casa pior do que ele chegou. Né? Então, E, assim, a e, gente e essa precisa cumprir esse desidratação, papel. Miro, essa desidratação, como é que ela interfere assim no ganho do condicionamento aeróbico? E como Então, ela assim, interfere na composição corporal? primeiro ela vai interferir na termorregulação. Né? Sim. Quer dizer, você vai gastar uma energia para manter teu corpo termorregulado. Né? A gente olha para os nossos automóveis, a gente sempre tem que procurar falar por analogias que facilita. Né? Tirando o Fusca, né, que trabalha com, com, Com ar. com ar, né? Todos os outros veículos, antes e depois dele, usam água para manter a refrigeração. E, vez por outra, a gente vê o carro superaquecer. Então, a importância dessa água para o veículo, para manter refrigerado, é a mesma dentro de nós. Né? E isso, na medida em que você desidrata durante a atividade física, ou chega desidratado e não se hidrata bem durante a atividade, você cria uma série de conflitos, porque você tem deslocamento de sangue para a musculatura que está sendo exigida, né? E o hipotálamo tentando regular isso, ele não faz só isso, ele está relacionado com fome e saciedade, as pessoas não conseguem correlacionar uma coisa com outra, mas tem a ver. Não vamos aprofundar aqui em produção de hormônios, porque a gente está falando para um público assim, que precisa entender isso de uma maneira mais simples, mas o fato é que a mesma região que mantém a nossa termorregulação, ela também controla sono e vigília, saciedade e fome. Ou seja, se você desequilibra isso, você desequilibra o restante, porque é o mesmo maestro para fazer Sim. os três papéis. E eu li uma vez que se a cavidade cardíaca aumentar 1 grau, a pessoa entra em colapso, isso é verdade? Eu não sei se 1 grau, tá? Mas assim, com certeza o volume de sangue que você ejeta do coração, ele vai estar diminuído, porque você tem deslocamento da água para refrigerar o sistema e você acaba tendo o sangue mais viscoso, obrigando o coração a fazer mais força, tá? E o resultado disso tudo é um desgaste maior. Porque esses valores assim, eu sempre me preocupo muito, que variam de pessoa Sim. para pessoa. Né? Mas, com certeza, o trabalho cardíaco também vai ficar prejudicado. E, em muitos casos, o sujeito vai olhar o batimento dele cardíaco no relógio e ele está subindo mais por conta disso do que pela atividade em si. E se ele usa isso como parâmetro para estabelecer se a atividade está intensa ou não, ele pode estar criando um ruído nessa interpretação, exatamente pelo simples fato de não estar bem hidratado. Então, para a galera entender, quer dizer, o simples fato de você estar não hidratado corretamente, eu não estou nem dizendo desidratado, não hidratado corretamente, já vai fazer com que a intensidade do seu treinamento possa ficar abaixo do que poderia ser, consequentemente, a eficiência do treinamento vai ser menor. Se a Com gente toda está. certeza. Se o objetivo dessas lives é trazer segurança e eficiência no retorno à atividade física pós-pandemia, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é botar na cabeça que ela tem que beber água para que o treinamento dela seja mais seguro e eficiente. Ela Perfeito, não pode perfeito. sentir sede em momento nenhum no De dia. hipótese alguma. É um alarme Isso. já de pânico, de pane. Ok, beleza. E aí, quando a gente fala sobre condicionamento físico, eu acho que você já foi claro. Quer dizer,
Se você está desidratado, a frequência vai estar mais alta, você vai treinar numa intensidade menor, você não vai ter tanto benefício com aquela atividade. E com relação à composição corporal, já que o André foi super feliz ontem e falou dessa coisa de um aumento da gordura corporal, a diminuição da massa muscular, como isso diminui a capacidade da gente. Uhum. Como é que a desidratação agrava isso aí? Fala um pouquinho para a galera. Então, esse desgaste, se a gente analisar o desgaste de uma maneira assim, bem sistêmica, né, vai gerar, no final da atividade, um nível de cortisol elevado, tá? E você explicou isso ontem, né? Esse cortisol vai interferir na mobilização da gordura, tá certo? E também, quando o sujeito for dormir, em função desse impacto da atividade física, a produção de GH, testosterona e GF1, todas as substâncias que são anabolizantes, vão estar deprimidas. Ou seja, por melhor que seja o programa estabelecido pelo profissional que acompanha esse cliente, ele mesmo está comprometendo a possibilidade de um resultado favorável em função da sabotagem que ele próprio fez do plano dele de ação. E aí você me deu um gancho maravilhoso, porque o que eu costumo falar, né? Graças a Deus, por causa dos cabelos brancos, a gente consegue levar as pessoas a atingirem alguns objetivos, né? Uhum. E as pessoas vêm, às vezes, amigos, vêm me elogiar. Pô, legal, fulano está conseguindo fazer isso. Pô, legal, o Beltrano ficou assim. E eu costumo dizer que nós, profissionais de saúde, somos uma batedeira. O sucesso a gente tem no máximo 20% quando o profissional de saúde, quando a equipe de profissionais de saúde é boa. Porque hoje não dá mais para dizer, a coisa está tão complexa na minha cabeça que não dá mais para dizer que o fulano ficou forte por causa do meu treinamento. Não, porque se o cara for infeliz, se o cara não estiver bem com a mulher, ele não vai conseguir ficar forte. Então, como é que eu vou dizer que o cara ficou forte ou emagreceu por minha causa? Emagreceu por minha causa, para psicólogo, enfim. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. Mas então, esses profissionais de saúde, na minha cabeça, a gente tem 20% do sucesso. 80% é da pessoa. E o que você está colocando agora, quer dizer, uma coisa básica, que é beber água, pode interferir de forma importante no resultado do treinamento para que ele seja mais seguro e eficiente. Perfeito. Certo? Certo. Tanto para ganhar massa muscular quanto para perder gordura. Perfeito, perfeito. E ontem vocês falaram, por exemplo, sobre glicemia, né? Sim. E essa é outra coisa muito louca também, tá? Por quê? Porque a gente está vendo aí, tem alguns estudos bem recentes, assim, não existe ainda uma robustez para você dizer assim, é desse jeito, mas existem indicações de que as mudanças bruscas na glicose sanguínea também são oportunas para o SARS-CoV-2. E é por isso que os diabéticos estão naquele quadro dos que têm maior comorbidade. A comorbidade mais importante é a diabetes e a obesidade. Exatamente. E as doenças cardiorrespiratórias. Né? Isso. Então, e isso está relacionado com as alterações significativas, né, de aumento e queda da glicemia. Hoje existem pelo menos uns 5 estudos de 2020 mostrando que monitorar a glicose às 24 horas do dia, e a gente já tem hoje vários recursos para fazer isso, um deles é o Freestyle, né, que é um adesivo que você cola, você pareia esse adesivo com o celular e você fica acompanhando a glicemia. Você não espera... Bro. Esse eu não conhecia, não. Freestyle... Tem pelo menos umas 4 marcas disso aí. Em vez de você ficar furando o dedo, no caso do diabético, né? Não pessoas comuns, ficar toda hora dosando glicemia, embora atleta de alto nível faça isso, o pessoal de fisiculturismo está sempre checando para poder saber se na hora do treinamento ele vai render bem e tal. Existem dispositivos hoje que você cola na pele e ele fica colhendo informação o tempo todo e mandando esses sinais para o celular. Então, o sujeito, toda vez que ele altera, e aí, claro, existem recomendações da nutricionista ou do médico de como ele deve manter a glicemia próximo da sessão de treino.
Tá? Porque essa coisa de ficar em jejum durante um tempo, no caso do sujeito que sai do trabalho e vai para a academia, né? Ou voltou do trabalho, bota um short, um tênis e vai correr, depois ele vai jantar. Essa preocupação que a gente tem que ter de manter a hidratação e a glicemia num nível estável é muito importante para o sujeito poder render bem no treinamento. E para Né? ele ter uma segurança maior para o treino também, para que ele É não venha claro, a passar é mal, claro. principalmente nas atividades outdoor, né? Quando a pessoa pode Renato, estar sozinha em algum canto. exato, pensa bem. Uma coisa que você faz quando você vai viajar com o carro é checar pneu, ou Sim, seja, você está checando com que tênis você vai treinar. Você checa se o radiador está com água no nível certinho, para sim, você não superaquecer o motor, e você checa combustível. Não é básico para a gente viajar? sim, Não perfeito. é? Então, assim, por que Por que 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 a quando você gente não sai para faz fazer uma isso com a atividade... gente, A né? mesma coisa para fazer atividade física. É exatamente a mesma coisa. Eu preciso checar com que calçado eu vou treinar, para saber se o pneu está certinho para pegar a chuva, né? Olhar para o ambiente e dizer assim, hoje eu tenho que sair com um tênis com um solado mais aderente. Quer dizer, são preocupações que a gente tem quando vai para a estrada, a gente tem quando a gente vai para a pista treinar. Não pode perder essa conexão. Ela é idêntica. Né? A gente tem que Legal. transferir o conhecimento de uma experiência para outra. Bom, aí a outra questão que eu queria trazer para você, eu acho que é a questão da água, e você já adentrou um pouquinho a questão da glicose, da alimentação também, né? Uhum. Mas uma segunda coisa que eu vejo assim como mais crítico no meu cotidiano de profissional está relacionada ao sono, porque eu acho que a alimentação já tem, a mídia já fala bastante sobre alimentação. Vocês Certo. fizeram uma live no Zoom com o Gustavo e com o Alessandro, que eu achei fantástica, porque vocês mostraram todos os lados, né? Eu cheguei a comentar com Uhum. o André ontem, né? Eu conheço um atleta de altíssimo nível, está arriscado a ser medalhista, que é vegano. Vocês entrevistaram o Alessandro, que é carnívoro, e Carnívoro. no meio do caminho tem low carb, tem dieta tradicional, enfim. Tem o E tem o paleolítico, tem um Breno, monte. tem o Breno, que é um cara super bem condicionado, o Breno Moreira Sim. Leite, a maioria da galera conhece aqui, que é um cara super bem condicionado, com uma composição corporal ótima, né? Forte, magro, o cara come um macarrão antes de dormir, quer dizer, tem uma É. opção de gente que fala, pô, não pode comer carboidrato, pô, o cara come um macarrão, o cara é um ET da fisiologia, o cara come um macarrão antes de dormir. Então, enfim, essa coisa da alimentação, a gente tem muita informação e muita coisa que dá certo. Uhum. Então eu não vejo isso tanto quanto assim muito crítico para a gente abordar hoje. Mas uma coisa que eu vejo crítico é sono, cara. É um assunto que eu gosto muito. Eu tenho muito cliente com problema de sono. Eu converso com muita gente na academia que não consegue dormir. Eu conheço muita gente sedentária que não consegue dormir, né? E que eu já estudei, já vi algumas coisas que tem a ver com hidratação e sono, quer dizer, já estamos Uhum. linkando as duas coisas, né? Fala um pouquinho sobre a importância do sono, como é que as pessoas podem melhorar o sono, já que é um tema que você domina assim melhor que ninguém. Então, eu gosto bastante desse assunto, né? E fiquei bastante surpreso quando a gente começou a monitorar atletas de alto nível, jovens, né? Atletas jovens. Você não espera encontrar distúrbios do sono, por N razões. Mas a gente encontrou coisas muito curiosas. Mas, assim, o que eu acho importante de passar para as pessoas a pandemia, ela trouxe algumas coisas bem interessantes, né? Apesar de tudo de ruim, né? Com as perdas de vidas que a gente teve, a complicação de perdas de emprego, né? O Sim. colapso da economia e tal, está trazendo algumas coisas interessantes. Uma delas é a seguinte: no dia 22, que foi anteontem, a Apple lançou nos Estados Unidos o novo sistema operacional do celular, do iPhone, dos computadores e dos relógios, né, do Apple Watch. E eles estão trazendo uma preocupação bem interessante com o monitoramento em tempo real de uma série de coisas. Hidratar, ruído no ambiente, lavar as mãos. O Apple Watch, a partir de setembro, que ele só vai ser lançado em setembro, só os desenvolvedores já têm eles instalados, eu estou testando, você lava a tua mão e ele dispara um countdown para você saber
quanto tempo já tem que você lavou a mão pela última vez. Caraca, meu irmão, É, jura? cara, É que nem juro. carro, né? Carro te avisa, ó, você está dirigindo há tantas horas, é melhor tu parar um pouco Exato, para descansar, exato. né? Eu já estou com ele instalado há 2 dias, né? Instalei exatamente no dia que eles lançaram e aí abriram para os desenvolvedores. Quem tem aplicativo que está em teste na plataforma Apple, né, no iOS, a gente tem acesso a isso, porque a gente precisa testar os nossos aplicativos para ver se eles vão dar bugs, né, dar problemas com Sim. a nova plataforma. Então, por exemplo, para sono, há 2 dias, ele me perguntou assim, logo que eu instalei, que horas você costuma dormir normalmente? Aí eu coloquei 22 horas. Que horas você acorda normalmente? Eu coloquei 6 da manhã, já querendo um pouquinho mais. Não é verdade, eu acordo 5, 4 e Eu tô 40 e tal. antes. Eu botei 6, porque eu quero Eu já dormir recebi melhor. artigo teu 4h30 da manhã, pô. É verdade, é verdade. E aí eu coloquei que eu quero dormir de 22 até as 6 da manhã. E aí ontem e hoje, essa madrugada, eu estava na sala, ele falou assim, se você vai... Ele acendeu e falou assim, se você vai dormir 10 horas, é hora de você começar a fazer um countdown e começar a apagar o teu corpo, né? Assim, diminuir o teu ritmo. Sim. Se você está mexendo no celular, para de mexer. O próprio celular já se programa para tirar a luz azul. Puta, que maneiro, É, cara. cara, é. Por quê? Porque essas fontes de luz, essas fontes de luzes, né? Elas, na verdade, elas vão interferir no sono. Por quê? Porque a gente há milhares de anos interpreta a luz como dia e a penumbra como noite. E o nosso relógio interno se ajusta para essa realidade. Falando com você aqui agora no celular, eu estou avisando para a minha pineal, que é a glândula que controla esse ciclo circadiano, né, esses ritmos biológicos, ela está recebendo informação que é dia, ela não sabe que é celular. Quem sabe que é celular sou eu. A pineal só sabe que é luz. Né? Entendi. Então ela começa a manter o meu sistema em vigília. Eu não vou conseguir dormir imediatamente quando deito. E essa é uma outra grande preocupação. Quer dizer, você precisa diminuir a latência, o tempo entre deitar e pegar no E sono. apagar. Exatamente. Então, assim, eu vou aumentar meu tempo de latência. Eu vou ficar girando para um lado e para o outro na cama, talvez com grande chance de atrapalhar a minha companheira, porque ela pode ter feito a rotina melhor do que eu vou ficar na cama balançando para um lado e para o outro, vou prejudicá-la, né? Vou atrasar esse ciclo, vou entrar nele mais tarde, tá certo? E aí tem coisas que você precisa fazer, como penumbra no quarto, não só a fonte de luz que você estava usando antes de deitar, mas também a luz ambiente. Né? Reduzir a luz ambiente, reduzir ruídos, tá? Reduzir a alimentação, especialmente dos alimentos que você vai ter mais dificuldade para digerir, porque você vai manter o organismo ativo para fazer essa Sim. digestão. Então, ou se você quer comer pesado, come cedo. Porque se você comer 10 horas da noite para dormir às 11, não vai É por dormir às isso que 11 horas. quem faz jejum intermitente come às 6 da tarde? Sim, sim. Porque se ela fizesse a entrega de alimento depois disso, ela vai passar, até pela carência, né? O organismo trabalhando forte para repor todos os estoques, camarada, isso vai levar muitas horas, né? E aí você invade o horário noturno, o horário de produção de melatonina, de, de GH, hormônio de crescimento, assim, você vai invadir o dia seguinte. Então, assim, preocupação com o travesseiro, ele não pode ser muito alto. Lembra do seguinte, quando você chega numa pessoa que está desanimada, né, apagou, a primeira coisa que você faz é ver se ela está acordada, se ela não responder, você abre as vias aéreas superiores, né? Você Isso. desloca a cabeça dela para... Se o teu travesseiro é alto, o que você está fazendo? Você está fechando as vias aéreas superiores. Perfeito. Né? Então, assim, se você dorme com um travesseiro alto, como é que você espera que você tenha uma boa entrada de ar se você está fechando isso? É como você querer molhar o teu quintal com a mangueira e você ficar segurando aqui a mangueira fechada. Não vai sair água lá. Você Né? vê um Então, assim, detalhezinho, né? A coisa do travesseiro já muda a qualidade do muda sono. tudo, muda A tudo, muda tudo. quantidade de detalhes que você falou em 5 minutos mostram
como é importante você se preparar para dormir, porque às vezes você pode estar errando, e você nem falou em postura de dormir, hein? Você Sim, está falando coisas externas ainda. Agora, o alento para a população que tem problema com sono, que é muito grande, é que a tecnologia está ajudando cada tá vez aí. mais Exatamente, a exatamente. você se defender de você e você se defender desse mundo louco que agilizou de uma forma que a gente está sempre correndo atrás do tempo, quando na realidade o Exatamente. tempo é um servidor nosso, né? Exatamente. E assim, o legal, quando eu acordei, o relógio falou assim: parabéns, você cumpriu sua meta. Ou então, você precisa melhorar. E aí ele começa a interagir contigo, né? E isso vai se construir, porque existe algoritmo matemático e existe inteligência artificial, né? Tem o machine learning, né? Que é o aprendizado que o aplicativo vai ganhando e começando a entender você e dizer assim: hoje você dormiu pesado, você dormiu e você não teve sono REM, ficou só no sono pesado. O que você fez ontem, próximo da hora de dormir? E aí você responde ao questionário e ele vai guardando aquela informação. Para mim, a Entendi. semana passada, por exemplo, usando um outro dispositivo, ele mandou assim: toda vez que você bebe vinho antes de dormir, quando você janta, seu batimento cardíaco sobe entre 8 e 10 batimentos durante a noite, em média, mais 10 batimentos por minuto à noite. Ou seja, O se eu que estou eu acho, querendo relaxar, se eu estou sim, querendo descansar, 10 batimentos a mais, é muita cara, coisa. é muita Tá? coisa, entendeu? E eu Então, acho assim. interessante, Miro, quando você falou de inteligência emocional, né? É a Uhum, tecnologia reforçando positivamente quando você faz uma coisa boa para você. Que perfeito. sem a tecnologia a gente não tem como perceber isso e acaba passando de, né? É mais uma coisa que ninguém pensa. Se você tem Exato. alguma coisa que fala, pô, parabéns, hoje você fez tudo certo, o seu sono foi bom. E você realmente acorda e fala, cara, realmente eu estou me sentindo melhor hoje. Tá gostoso me sentir assim. Uhum. Então, a tecnologia está reforçando uma coisa que a correria do cotidiano não ia Não deixa a deixar gente você perceber. perceber. Exatamente. E no Você, momento que você, você começa a dar o input positivo, você começa a mudar o hábito. perfeito. Você E daqui lembra, a você pouco você não lembra, precisa mais da tecnologia. com Né? certeza. Você lembra do Tamagotchi? Sim, lógico que eu lembro. Lembra? Então, assim, Sim. o que vai acontecer com os nossos gadgets, com os nossos celulares daqui a algum tempo? Tá? Quando você entra no celular e você escreve, você coloca os dados. Desculpe, o Daniel tá falando, Miro, mexer com vinho é vacilo. Pô. O Daniel Pereira tá falando, pô, mexe com tudo, não mexe com vinho, Menos não. com vinho, né? Desculpe, foi Então, mal, eu não não, aguentei, tranquilo, cara. tranquilo. Você Mas imagina o vai no seguinte: Tamagotchi aí. você pega no celular e você cria o teu avatar. Tá? Você diz Sim. quem é você, qual a sua idade, qual o seu gênero, né? Se você é o tipo sanguíneo, você faz um avatar seu com as suas informações e você começa a viver. Na medida em que ele vai monitorando teus hábitos, ele vai perguntar assim: você já bebeu água? Pô, a gente brincava com isso, que a gente tinha um animalzinho, né? O Tamagotchi era um animalzinho que a gente Tamagotchi. tinha que cuidar. Coloca comida para o cachorrinho, senão ele vai morrer de fome. Coloca água para o cachorrinho. Limpa o lugar onde o cachorrinho está. Cara, imagina você ter um avatar que é você e essa brincadeira Ser te com você. ajudar a cuidar de você mesmo. A gente está falando de uma melhora de qualidade de vida absurda. Sim, Porque, por exemplo, eu tô com a minha mãe com 85 anos passando um momento delicado porque ela não fez nada que eu já faço ao certo. longo de toda a vida dela. Imagina a gente ter alguém que permite com que a nossa cabeça esteja focada no que a gente tem que fazer para produzir mais e Uhum. de repente fala, Pepe, água, opa, água. E tu tá ali, Pepe, Sim, levanta, você já está sentado há muito tempo, há muito né? tempo, exatamente. Pensa, Então, pensa no seguinte, Renato. Pensa no seguinte, ó. A gente está falando que o novo normal, que todo mundo está falando aí, vai ter a coisa do home office, tá certo? Eu estou extremamente preocupado com isso.
Eu vi na tua outra lá. Você Entendeu? falou. Porque o cara não vai pegar carro, o cara não vai pegar ônibus, o cara vai ficar em casa. Né? A estação de trabalho dele, da maioria das pessoas, é sentada. E o cara vai passar a maior parte do tempo prostrado numa poltrona. Entendeu? Se ele não tiver a ajuda de alguém ou de algum recurso que avisa ele, levanta, meu camarada, vai beber uma água. Está na hora de você fazer atividade física. Entendeu? Eu tenho um caso que é o do Gevaer, né? Que você Sim, conheceu, que está aí acompanho. fazendo Estou essa campanha para acompanhando. as pessoas saírem do sedentarismo, para verem melhor. É impressionante como é que eu acho que o grande barato do resultado que a gente teve com o Gevaer, uma pessoa de 72 anos ganhar 3 quilos de músculo em 3 meses, você é fisiologista, você sabe que é uma marca considerável. Uma Muito pessoa difícil se o perder cara não tiver muita aplicação. 72 anos, né? 3 quilos de músculo, é músculo à beça, gente. O Sem cara dúvida. perder 15 centímetros de abdômen, Abdômen. né? O cara perder 5,2 kg de gordura. Mas o Gevaer, a primeira grande mudança que aconteceu, que a gente conseguiu, foi que ele não dormia nada e ele começou a dormir melhor. Isso deu uma alavancada no treinamento e a gente começou a treinar às 5 da manhã por causa do hormônio do crescimento. Enfim, Uhum. teve uma série de mudanças comportamentais que ele abraçou, que ele fez, mudou a alimentação geral, priorizou a atividade física, porque eu escuto muito, mas eu não tenho tempo, papo furado, tempo é prioridade. Você me diz que aquilo não é prioridade para você. E o que acontece com a água, e o que acontece com o sono, que está Com sono. influenciando no resultado de todos os nossos clientes, das pessoas que estão nos escutando. Então, o cara dizer que não teve tempo para beber água, o cara dizer que, eu não tenho tempo para dormir. Gente, É terrível. Renato, olha só, em relação ao sono tem uma outra coisa. Imagina o seguinte, a gente está ouvindo falar direto que um dos problemas da Covid-19 é quando o cara grava, ele tem que entrar no ventilador mecânico, né? Para sim, tentar suprir a saturação de oxigênio no sangue. Ou seja, mandar oxigênio para os tecidos porque ele é indispensável, tá certo? Quando uma pessoa dorme mal, quando uma pessoa tem apneia do sono, o que tá? está E acontecendo? a população que tem apneia do sono é gigantesca. Gigantesco. Gigantesca. Eu encontrei a apneia do sono em jogadores de futebol jovens. Você imagina um sujeito com um pequeno sobrepeso, com uma vida atribulada, cheio de estresse, como é que é o comportamento? Ou seja, ele está desaturando todas as noites. Não é por causa da Covid, não. Ele está desaturando todas as noites. Em vez dele ficar entre 95 e 100 de saturação no sangue, em momentos de apneia, ele chega a cair para 78, 80. Como se ele tivesse num quadro de Covid-19 com o sistema E não respiratório tá. comprometido. E não está. Entendeu? E aí Sem a agora presença do vírus. você me deu o gancho que eu precisava para a gente ir para o terceiro item, que é o item que eu vejo mais na minha clínica do dia a dia, nos papos que a gente tem, seja academias de condomínio, seja na academia, que é o cuidado com a mente, que está relacionado ao sono, já que você Uhum. já falou em outras ocasiões, como é a varredura das toxinas do cérebro. E por Sim. que a gente tem que se preocupar com a mente? Porque a gente está vivendo mais, mas em compensação, a quantidade de doenças relacionadas à demência estão crescendo. Então, o que Aumentaram. adianta a gente viver mais se a gente vai Se a gente viver não vive pior? bem. Né? Exatamente. E aí É. eu vou dar um relato pessoal hoje. Quando eu acabei a minha sessão de terapia hoje, e ela me ajudou a resolver um problema que eu estava nessa situação da minha mãe, cara, eu estava pesando 20 quilos a menos. Eu estava muito leve. Eu estou especialmente feliz hoje, não só por estar falando com você, mas porque eu já estou vendo a vida de um outro jeito por causa da meditação, né? Então, o que você pode relacionar de cuidados da mente? O que você tem de informação sobre meditação? Eu já li um artigo falando que meditar e orar, rezar faz bem. E como isso, aliado a uma boa noite de sono, pode mudar a mente de uma pessoa. Porque eu resolvi um problema meditando hoje, hein? Sim. A Então, terapeuta assim, me conduziu, me botou na meditação. Quando eu acordei, já era outro.
não tenha dúvida, assim, um dos grandes recursos que a meditação traz é você aprender a se observar no momento da meditação. Você percebe melhor batimento, você percebe melhor a tua respiração. Então, assim, o simples fato, o Rui vai falar muito sobre isso, porque ele é um grande especialista nessa área, né? No caos Crack. cardíaco, essa organização, respiração, coração. Mas, assim, você aumenta o trabalho do diafragma, você diminui o ar residual, você tem uma troca gasosa mais importante, ou seja, mais oxigênio no tecido e menos CO2. Né? Isso é muito importante. Tá? Então, esses são os primeiros fatores que você equilibra. Uma entrada melhor de oxigênio e você expele melhor o gás carbônico. Ou seja, aquele ar que fica na base do pulmão, em função de você movimentar bem o diafragma, você consegue reduzir a quantidade de ar que fica na base do pulmão, que não é trocada. Tá? Então, esse é o primeiro fator assim, que eu acho muito importante em termos de meditação. Mas você estava falando da questão emocional. Eu acho que existem fatores importantes que você precisa se preocupar, que é o relacionamento com pessoas, né, com a família, com os colegas de trabalho. Frequentar uma academia, por exemplo, tem, além do aspecto de você estar treinando, o aspecto da socialização. Sim. Os estudos estão mostrando que socializar é muito importante para você Vida viver afetiva. melhor. Né? Cuidar da Assim, vida afetiva, você está falando. Isso é importante para a saúde exatamente. mental. Fundamental, fundamental. Às vezes, uma senhorinha, quando ela resolve fazer hidroginástica, a hidroginástica em si tem um impacto menor na vida dela, do ponto de vista de osteoporose, de sarcopenia, do que o simples fato de se relacionando com outras mulheres da mesma idade, vão trocar experiência em relação às dificuldades da vida, às distâncias do filho, a ausência, né, dos familiares, a saudade dos netos. Então, assim, ela começa a entender, é quase uma terapia de grupo o convívio com essas pessoas, né? Com outras pessoas que têm as mesmas características de vida. Então, assim, o quanto isso é útil para mantê-la viva. Né? A Drica Saudável. fez uma pergunta interessante aqui. Qual o impacto da pandemia na sociabilização, principalmente nas crianças? Quer dizer, a gente está vendo isso aí, né? A criançada está enlouquecida em casa. Eu tenho clientes que têm 3 filhos, o que é pouco comum hoje, né? Alterou muito o sono dos pais. Sim. Atrapalhou a qualidade de vida dos pais, porque as crianças estão sentindo muito essa falta. O nível de agressividade das crianças cresceu muito entre eles, já que foram próximas, porque não está tendo essa coisa que você colocou agora, que é importante, que é você se relacionar com outras pessoas. Né? Exatamente. Assim, teve uma coisa que melhorou, que foi o relacionamento com os pais, né? A gente está vivendo numa vida louca aí que a criança passa mais tempo na escola, nas atividades que se estendem depois da aula, como inglês, balé, dança, música e atividades esportivas, e menos tempo com os pais, efetivamente. Então, esse lado, elas ganharam com isso, né? A presença mais efetiva dos pais ajudando nas tarefas escolares que estão sendo feitas via web e mesmo o pai entendendo um pouco mais de como se relacionar com o filho. Mas o vocabulário motor das crianças ficou mais limitado, né? O desenvolvimento motor, mantê-las ativas, isso ficou bastante prejudicado porque o espaço físico para você poder contemplar isso bem diminuído. Então, vamos dar uma fechada nesses tópicos para a gente ajudar a galera, né? Para voltar de uma forma mais segura e eficiente. Primeira coisa, ter alguma forma de controlar o nível de hidratação, seja pegando X águas de manhã, né? Então eu tenho que pegar 6 garrafinhas dessa por dia, são 3 litros ou 4 garrafinhas. No final do meu dia, essas garrafas têm que estar vazias. Sim, mas aí tem uma dica muito importante. O sujeito não pode ficar com essas garrafinhas durante horas, lembrar, caramba, era para ter bebido. Aí ele vira as 2 de uma vez, né?
Porque por ação gravitacional, essa água vai passar rapidamente pelo trato digestivo e vai se alojar na bexiga. Sim. Tá certo? Isso. Por causa É. da gravidade, né? E o sujeito daqui a pouco vai levantar e vai urinar. Então não é beber 2 garrafas de água assim, é beber 2 garrafas de água de forma homeopática, dosando. Um copo agora, um copo daqui a 1 hora, um copo daqui a outra hora, para você poder dar tempo a esse líquido dele ser absorvido. E aí as Absorvido. pessoas que não têm muita tecnologia, basta botar o celular para apitar. A Sim, cada 1 hora e pouco, pô, a água. beber uma Ó. aguinha, Então, isso, né? isso já é uma dica prática para as Sem pessoas dúvida. poderem voltar a fazer atividade física. A segunda dica você já enumerou aí, que são os detalhes que você tem que tomar para você ter uma boa noite de sono, para que você possa ter uma composição corporal melhor, possa absorver melhor os nutrientes. Eu Manter a não vou saturação nem do seu sangue de oxigênio, que é fundamental. que é fundamental. Então, cuidar do travesseiro, cuidar da luz, cuidar do som, né? Ah, eu Uhum. moro num lugar barulhento. Compra aquele negócio e bota no ouvido na hora que for, Perfeito, perfeito. né? A minha mulher gosta de ler. Pô, compra aquele tampão, pega um travesseiro, bota em cima da cabeça, para que você, se ela não quer dormir tão bem, pelo menos você dorme, né? Preserva o Isso é seu uma... sono, né? Que é o Pesar caso o do seu ronco, som. que é o caso do ronco. Eu não escuto o meu ronco, mas a sua companheira escuta. Quer dizer, você está dormindo e a sua companheira não. Então, assim, cuida disso, né? Porque você vai estar. Você não sabe, mas você está danificando os seus neurônios e ainda está prejudicando o sono da companheira ou do companheiro. Então, tem que Sim, cuidar efetivamente é. disso. E aí, a terceira coisa é, uma vez que você dorme bem, hidrata bem, a sua mente já vai estar numa situação melhor. Sem dúvida. Mas se você ainda, durante a atividade física, nesse retorno, conseguir se acoplar a um grupo, a tendência é você ainda ter mais um ganho nesse retorno da atividade física, Sem que dúvida. é você ter essa parte afetiva que você vai gerar e vai gerar bons hormônios, hormônios positivos que vão fazer você emagrecer e ganhar mais força, desde que você tenha uma nutrição orientada por um profissional de nutrição. O Sem dúvida. André, falei besteira? Me corrija aí, pelo amor de Deus, não deixa eu falar besteira. O André levantou uma coisa bem legal que eu botei no meu story. O Paulão, quinta-feira, Paulo de Tarso, vai Sim. fazer uma live, eu acho que, se não me engano, às 5 da tarde, né? Sobre atividade física para criança. Quem tem filho e está nos assistindo, ou quem está nos assistindo e conhece gente com filho, vale a pena. Aí. Então, você falou da vida afetiva. O que a gente pode colocar na alimentação pré-treino, que a gente já tem, cara, foi aquilo que eu te falei, papo bom passa rápido, tá vendo? 5 minutos, né? 7 minutos. Cara, tá acabando já, cara. Impressionante, impressionante. Muito Voou, louco a voou. parada. E alimentação pré-treino. Miro, o que você acha que seria ideal para que a glicemia esteja num padrão razoável aí, para as pessoas terem mais eficiência com o treinamento? Renato, aí eu vejo assim, eu sou muito preocupado de falar de nutrição, não sendo profissional da área, né? Eu acho que nessa hora fica muito claro para mim assim, a pessoa precisa ter um acompanhamento de um profissional de Perfeito. nutrição que diga a ela o que ela deve ingerir pré-atividade em relação a nível de, assim, se é um alimento de alto índice glicêmico ou baixo índice glicêmico, tem que ser estabelecido em parceria com o profissional que está prescrevendo o treinamento. Então, o que eu diria é, precisa haver um entendimento, uma boa sincronia entre quem prescreve o treinamento e quem prescreve a dieta, para que a pessoa ingira, antes da atividade física, uma quantidade de energia para ela poder usar durante a atividade física, né? Água, com toda certeza. Mas, assim, o que oferecer em termos de alimentação depende muito do gosto, Sim. né? Assim, da palatabilidade, o que a pessoa gosta de ingerir, quais são os alimentos mais Mas frequentes eu na te vida dela. cutuquei de propósito, Uhum. só para ter o gancho para falar uma coisa. Quer dizer, uma noção, a gente está terminando, infelizmente, esse papo passou muito rápido. Mas
Eu acho, Miro, e eu queria dividir isso com você e com quem está nos ouvindo. Nós somos pessoas do esporte de alto rendimento. E isso Certo. abriu um pouco o nosso horizonte, como o André muito está falando aí, que você sempre abre os horizontes da gente, né? Mas no esporte de alto rendimento, a gente começa a entender a importância da Sem multidisciplinaridade. dúvida. Sem Eu dúvida. acho que hoje em dia, eu acompanhando mais de 400 pessoas como professor, né? Eu acho que todo mundo, a partir dos 15, 16, 17 anos, que é uma coisa muito complicada, uma fase de vida complicada, apesar deles não gostarem, tem que ter um acompanhamento ou de um psicólogo, enfim. Alguém tem que cuidar da nossa cabeça. Isso aqui é Concordo. precioso, a mente é preciosa, cada vez mais com a neurociência a gente vê que a coisa está muito interligada e quando a gente não cuida disso aqui, degringola tudo. Depois dos 40 anos, eu acho que todo mundo tem que ter um fisioterapeuta, porque o corpo ele vai desajustando. E Sim. você ir pelo menos uma vez por mês num fisioterapeuta para dar uma alinhada faz uma diferença danada. Você tem que ter um nutricionista para ir pelo menos 2 vezes por ano, cara. Para o cara dar uma alinhada na sua alimentação, porque no cotidiano, se eu estiver falando besteira e você discordar, por favor, Miro, temos intimidade, Fica à nos conhecemos há vontade, meu 20 anos camarada. para você me corrigir. 2 vezes por ano você ir num nutricionista. Uma vez por ano você ir num dentista. Você trabalhou com esporte, você sabe como o dente interfere na qualidade de vida. E eu falo Sem dúvida. dentista não é só para cuidar da cárie, não. É para cuidar do alinhamento da boca. Porque um Dizem que os alinhamento... olhos, dizem que os olhos são as janelas da alma, a boca é a porta. Pois é. Então, uma arcada mal, ou uma mal oclusão interfere na postura, a postura interfere na Totalmente. bioquímica e aí degringola tudo. Então, a importância do dentista. Eu acho que todo mundo tem que ir pelo menos uma vez por ano num clínico, um clínico geral, né? Que o cara vai entender das principais doenças e aí, se ele achar que tem alguma coisa mais... E a gente tem que ter pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, ir num profissional de educação física para ele dar uma orientada ali. Não precisa ser um personal, não. Uma vez por mês para o cara trocar uma ideia contigo. Sim, Isso aqui que eu estou falando não é caro, Miro. com certeza não é. Com certeza. A gente gasta com outras coisas que não nos dão o mesmo retorno, entendeu? A gente gasta com muitas outras coisas que não nos dão o mesmo retorno. Sim. E eu E, acho e que a gente, se as inclusive, a pessoas gente, entenderem isso, elas vão poder voltar de uma forma mais segura e mais eficiente. sem Se na dúvida. volta da quarentena elas procurarem esses profissionais e pedirem essa orientação, dentro dessa periodicidade, não precisa ver toda hora, poxa, a sua segurança aumenta, a sua eficiência aumenta, e aí você vai ser uma pessoa mais forte para as próximas incorrências, porque a gente já sabe que o corona não veio para não ficar, ele veio Ele, para... ele veio para bagunçar com a gente mesmo. Assim. E isso que você falou, todas essas ações, essas são efetivamente o plano de saúde. Sim, Né? Eu isso, pago, eu boa, pago, Miro. 600, eu pago R$ 600 por mês no plano de saúde, que eu peço encarecidamente para não usar. É, Entendeu? E assim, isso é plano de doença, porque se eu peço para não usar, eu vou usar quando? Quando acontecer alguma coisa errada. Né? Então, assim, perfeito. e quanto eu gasto com as coisas que eu preciso fazer para não ficar doente? Miro, eu tenho uma má notícia para você. O tempo acabou. A gente tem 1 minuto e 20 só, cara. E eu queria Rapaz, muito que você falasse para todo mundo aonde as pessoas podem te achar. Porque quem não te conhecia ficou te conhecendo e não pode ficar longe de você. Você é uma referência para todos nós e, por favor, fale o que você está fazendo e como as pessoas podem usufruir dessa troca tão rica. Tu tem um então, minuto, cara, Miro. então esse Ó, 1 minuto, em primeiro lugar, nesse minuto eu te queria te amo de agradecer. paixão, hein? Eu Obrigado também, eu também, demais. eu também. Eu aprendi muito, cresci muito no convívio com você também. E, mais uma vez, eu acho que se a pandemia nos deu alguma coisa, foi a possibilidade de reaproximar e conviver mais, ainda que seja assim pela internet. Né? Eu fiquei muito feliz de estar fazendo essa live com você. Eu estou aí, cara. Todo dia eu posto conteúdo pra caramba. E igual, se a pessoa tem Facebook, vai ver tudo lá.
Se a pessoa tem Instagram, vai ver no Instagram. O mesmo conteúdo eu coloco todos os dias, 10 horários no dia. Eu coloco 6 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, todos os dias. Eu coloco conteúdo da área. No Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook.